Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Vênus vai investigar o que realmente aconteceu para a comida da galeria ter sido envenenada e vai conseguir recuperar uma imagem de uma câmera de segurança que mostra toda a ação de Mila no estabelecimento. Todos vão ficar chocados com o que descobrem e dão um castigo mais do que merecido em Mila, fazendo ela pagar pelo que fez contra o próprio pai. Vênus, Electra, Plutão e Júpiter vão fazer um escândalo durante uma reunião com os membros do conselho e vão afirmar que já sabem o que Mila fez, fazendo a secretária ficar desesperada. Vênus fala: "Como você pôde fazer isso com seu próprio pai? Você não pensou que ele poderia comer aquela porcaria que você colocou no molho?" Mila vai se desesperar com o castigo que recebe e vai acabar sobrando até mesmo para Hans, já que os irmãos Mancini vão acusar o vilão de ser o verdadeiro mandante. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Vênus descobrir que Furtado passou mal ao comer uma comida do restaurante e ter que ser internado por causa disso. A mocinha vai se juntar a Electra, Léo e Plutão para recolher todos os pratos feitos com o mesmo molho envenenado e garantir que nenhum outro cliente coma. Isso faz com que eles tenham que fechar o restaurante temporariamente e Vênus lamenta: "Não consigo entender como isso foi acontecer. A gente sempre tomou tanto cuidado. Agora a gente vai ter que deixar o restaurante fechado. Pelo menos até passarmos um pente fino em tudo. Mas ninguém pode passar mal com a comida nossa." Electra passa a mão na cabeça e comenta: "O pior é que se isso vazar para a imprensa e todo mundo sair falando, pode acabar com a reputação do nosso restaurante." Vênus fica ainda mais preocupada ao se lembrar dessa questão terrível e se senta em uma das cadeiras até que Léo fala: "Gente, me desculpe por isso. Eu juro que sempre tomei todos os cuidados necessários, principalmente para não acontecer uma coisa terrível dessas." Mas Vênus se levanta na hora e afirma: "Ei, imagina, a gente sabe que você é de confiança. Nunca nem passou pela cabeça que você poderia ter feito isso de propósito. Na verdade, eu nem acho que foi você." Léo franze a testa um pouco confuso e pergunta: "Como assim? Eu não entendi direito, Vênus." Vênus respira fundo, pensa por alguns minutos, até que ela sugere: "Isso pra mim tá com cara de sabotagem, isso sim." Léo se surpreende ao pensar nessa possibilidade, até que Plutão afirma: "Mas é claro, só pode ter sido desgraçado do Hans." Vênus confirma com a cabeça e concorda: "Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça." Electra fica um pouco na dúvida e pergunta: "Será, gente? Tá certo que o Hans é meio estranho às vezes, mas será que ele chegaria a tanto?" Plutão afirma furioso: "Mas é claro que ele faria. Aliás, isso é a cara dele." Vênus afirma: "Pois é, eu também acho. E ele é o único que sairia ganhando se a gente se ferrasse com uma coisa dessas. Mas dessa vez, nós não podemos acusar ele sem provas. Que nem aquela vez da explosão. Vamos precisar encontrar uma prova concreta." Electra cruza os braços e fala: "Eu acho que pode ser uma boa. O que ajudaria a gente seriam as câmeras de segurança, né? Mas elas estavam com defeito, lembra? A equipe de manutenção tinha sido acionada, mas eles não chegaram a tempo." Vênus se lembra desse detalhe e bufa de raiva: "Tá vendo? É muita coincidência isso acontecer num momento como esse." Léo então sugere: "Mas talvez possa haver algum jeito, uma forma de recuperar as imagens, não sei." Vênus arregala os olhos e fala: "É isso. A gente vai pedir para a equipe de manutenção vir aqui e tentar recuperar as imagens. Pode ser que a gente consiga ver quem fez uma coisa dessas." Todos gostam da ideia e afirma que essa é a oportunidade perfeita para descobrirem se realmente foi Hans ou não.
Vênus então liga para a equipe de manutenção e eles chegam depois de um tempo para que possam iniciar os serviços. A mocinha então mostra os equipamentos das câmeras de segurança do restaurante, principalmente da cozinha, e pede para eles tentarem recuperar as imagens de mais cedo, para que possam descobrir quem foi que envenenou a comida que Furtado comeu. Enquanto os técnicos trabalham na recuperação das imagens, Júpiter chega no restaurante após descobrir o que aconteceu e presta apoio aos irmãos. O playboy comenta: "Tá na cara que foi o Hans. Aquele desgraçado não vai sossegar até acabar com todo o nosso trabalho." Plutão comenta: "Pois é, a gente também acha isso. Por isso mesmo chamamos a equipe de manutenção para ver se eles conseguem recuperar as filmagens das câmeras." Júpiter afirma: "Ótima ideia. A gente consegue desmascarar o Hans de uma vez por todas, isso sim." O skatista confirma com a cabeça, até que depois de alguns minutos, um dos técnicos chama os irmãos e Léo para ver as imagens que conseguiram recuperar. E todos ficam chocados com o que olham. Isso porque, ao contrário de Hans, todos veem na verdade quem envenenou a comida foi Mila, já que a câmera de segurança flagrou toda a ação da secretária no restaurante. Vênus arregala os olhos e fala: "Não é possível, a Mila? Mas por que ela faria isso com o próprio pai?" Horrorizada, Electra comenta: "Bem que falava que ela tinha vergonha de ser Furtado. Mas nossa, envenenar o próprio pai assim é crueldade demais." Plutão sugere: "Ela não fez só isso por causa do pai. A Mila é quase um capacho do Hans. Ele sim ganharia muito mais com essa sabotagem do que ela. Tá na cara que ele tá por trás disso." Vênus concorda com o irmão e afirma que isso não pode ficar assim e que Mila precisa pagar pelo que fez. A mocinha então liga para Catarina e exige que ela marque uma reunião com os membros do conselho para hoje ainda. Ao sair da ligação, Electra pergunta: "O que você pretende fazer, Vênus?" Furiosa, Vênus afirma: "Eu pretendo fazer um escândalo nessa reunião, isso sim. Vou mostrar para todo mundo essas imagens. O que a Mila fez é crime, não pode passar em branco. O seu Furtado está internado por causa dela." Júpiter concorda com a irmã e fala: "É isso mesmo, Vênus. Tá na hora da casa desses dois desgraçados caírem. Eu vou junto com você nessa." Plutão e Electra também concordam e aceitam fazer um escândalo na gravadora. E enquanto isso, na gravadora, Mila fica cada vez mais desesperada com o estado de Furtado e acusa Hans na sala do vilão. Com lágrimas nos olhos, Mila fala: "A culpa é sua, Hans. Você disse que meu pai não ia estar lá e foi justamente ele que passou mal. Ele está internado. Ele já tem uma saúde debilitada." Hans passa a mão na cabeça e afirma: "Olha, eu não esperava que isso fosse acontecer com seu pai. Mas tenta ficar tranquila. Aquele veneno não pode causar a morte de ninguém, não. Relaxa." Mila fica chocada com o jeito frio de Hans e comenta: "Você é um cachorro mesmo, né, Hans? Ele é meu pai, caramba." Hans revira os olhos e retruca: "Pai que você sempre teve vergonha, né, Mila? Então não vem querer bancar a boa filha agora, não." Mila arregala os olhos e rebate: "Não interessa. Eu nunca quis matar ele por causa disso." Antes que Hans possa responder mais uma vez, ele pede para Mila se acalmar. Catarina entra na sala do filho e se surpreende ao perceber um clima um pouco estranho ali. Catarina pergunta: "Está acontecendo alguma coisa aqui?" Hans tenta disfarçar e responde: "Nada não, mamãe. A gente só estava conversando sobre alguns contratos da gravadora." Catarina fica um pouco desconfiada, mas acaba deixando de lado e afirma que Vênus marcou uma reunião com os membros do conselho por causa do acontecido no restaurante e que eles precisam comparecer na sala de reuniões. Hans se surpreende ao ouvir aquilo e debocha: "Olha só, pelo visto eles vão desistir da missão, isso sim." Catarina o encara de uma forma séria e fala:
Se eu fosse você, eu não contava muito com isso não. Hans dá de ombros para a mãe e vai para a sala de reunião, junto de Mila, que está tentando se controlar depois de tudo que está acontecendo. Logo depois, já com todos os membros do conselho reunidos, Vênus, Júpiter, Electra e Plutão chegam na sala com a cara mais fechada do mundo. Catarina então aproveita e fala: Vênus, gostaríamos muito de saber o motivo de você ter marcado essa reunião conosco de uma forma tão rápida assim. Hans não perde a oportunidade e debocha. Bom, eu suponho que seja por causa do que aconteceu com o seu Furtado, não é? Eu fiquei sabendo, uma pena, tomara que ele se recupere. Mila abaixa a cabeça para não chorar ao ouvir Hans falar daquele jeito, mas Vênus está com sangue nos olhos e afirma quase gritando: Você cala essa boca, Hans, que a gente já sabe de tudo, seu desgraçado. Hans e Catarina se surpreendem com a forma que Vênus fala. O vilão franze a testa e retruca: Que modo são esse, Vênus? Do que está falando? Vênus responde: São os modos de quem sabe que você está por trás desse envenenamento do seu Furtado, só porque queria sabotar a nossa missão para pegar a herança da vovó. Hans revira os olhos e comenta: Ah não, então quer dizer que vocês são os incompetentes? E agora a culpa é minha? Me poupe. Plutão se intromete e exige: Olha bem como você fala com a gente, Hans. Você não vale nada. Catarina se levanta e pergunta: Peraí, posso saber o motivo de vocês acusarem o Hans desse jeito? Vênus pega o seu celular e afirma: Estamos acusando porque dessa vez nós temos uma prova de que ele está envolvido. Hans arregala os olhos ao ouvir aquilo, assim como Mila, que fica ainda mais desesperada. É nessa hora que Vênus mostra a imagem da câmera de segurança do restaurante, onde Mila aparece envenenando o molho que Furtado comeu logo em seguida. Catarina e todos os membros do conselho ficam horrorizados com o que olham naquelas imagens, enquanto Hans passa a mão na cabeça, preocupado com o que pode acontecer agora. Mila chora desesperada ao ser desmascarada da pior forma, e Vênus fala: Como você pode se prestar a um papel desses? Sério que não passou pela sua cabeça que se você envenenasse a comida do restaurante, o seu pai poderia comer? Desesperada, Mila fala aos prantos: Eu juro que eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Júpiter a interrompe e afirma: A gente sabe, você só queria agradar o seu chefe, não é? Sim, porque tá na cara que o Hans está por trás disso. Hans se levanta da cadeira na hora e retruca: Olha lá como fala, Júpiter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Electra cruza os braços e comenta: Nossa, sério que você vai deixar sua secretária e sua cúmplice se ferrar sozinha nessa? Tem que ser muito canalha mesmo. Hans desvia o olhar um pouco incomodado e olha para Mila. Os dois trocam olhares por alguns segundos e o vilão a encara de uma forma séria, fazendo ela tremer na base. A secretária então resolve não incriminar Hans por medo do que ele possa fazer com ela e inventa: Eu juro que não imaginei que uma coisa dessa fosse acontecer. Eu torço sim pro Hans ganhar a competição, mas porque eu acho que eu vou me dar melhor no emprego com ele no comando do que com vocês. Vênus arregala os olhos em choque e fala: Sério que você quer que a gente acredite que você fez isso sem o Hans saber? Mila confirma com a cabeça e não consegue dizer mais nada de tão mal que está. Sem ter outra alternativa, Catarina chama a polícia para poderem abrir o inquérito e Mila sai presa e algemada da gravadora na frente de todos os outros funcionários. Hans acompanha Mila até o elevador e fala sussurrando no ouvido dela que vai ajudar a secretária a sair dessa. Mas Vênus não desiste tão fácil assim. Ela se aproxima de Hans e afirma que sabe muito bem que Mila não falou a verdade por medo, mas que não vai desistir de provar que ele está por trás disso.
Afirma que fará de tudo para colocar Hans atrás das grades e fazer com que Mila fale a verdade. Hans encara a mocinha com ódio, sem dizer uma palavra, enquanto Vênus, Electra, Júpiter e Plutão vão embora da gravadora, deixando o vilão furioso para trás. Hans vai até a sua sala e dá um grito de ódio lá dentro, por todo o seu plano ter dado errado e seus primos estarem a um passo de descobrirem a verdade. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.